Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Administração na disciplina Administração da Produção do IFPB. Na videoaula de hoje, nós iniciaremos o conteúdo da unidade 4, que trata sobre planejamento e controle da produção, abordando alguns temas interessantes dentro dessa temática central. E o primeiro tema deles é falar um pouco sobre previsão de vendas e de demanda. Na aula de hoje, a gente vai tratar um pouco sobre o que vem a ser previsão, sobretudo trazendo o aspecto da produção e operações. Por que prever a demanda é algo importante, né, dentro do ambiente industrial. Falaremos sobre o binômio, né, demanda e capacidade, né. Dentro de produção, a gente utiliza os dados da demanda para se cruzar com o que temos de capacidade instalada que pode dar vazão ao atendimento dos itens que são demandados. E também falaremos sobre a previsão como requisito fundamental ao planejamento e o controle da produção. Então, como aspecto inicial, a gente traz algumas reflexões, né, com base em alguns autores da nossa bibliografia. A gente traz a primeira citação aí do Pound et al., de 2015, que fala que gestores, eles não administram no mundo perfeito, eles administram no mundo real, e uma característica importante do mundo real é a variabilidade. Então, o que os autores estão querendo trazer nessa fala é justamente a ideia de que, embora busquemos trabalhar em uma situação mais ideal possível, né, isento de falhas, de erros, de problemas de produção, e inevitavelmente isso acontece na realidade. Então, esse mundo real a que ele se refere é justamente a gente estar apto a entender que existe esses fatores que causam essa variabilidade e que às vezes independe da nossa atuação enquanto gestores. Então, é necessário que a gente considere o efeito da variabilidade na hora de fazer um planejamento da produção. A segunda citação, ele é do Moreira, de 2012, que diz assim: há necessidade de se planejar para 5 ou 10 anos no futuro, tanto quanto há necessidade de se planejar os próximos dias ou semanas, embora o grau de detalhe seja muito diferente nos dois casos. Então, o que é que o autor também está querendo trazer aqui dentro do conteúdo de previsão? A questão do tempo, né, dessa previsão. Existem, e nós vamos ver mais à frente, níveis de previsão. Esses níveis, eles tanto podem atingir nas decisões estratégicas, quanto táticas e operacionais. Para efeitos de produção, a gente utiliza a previsão no nível mais operacional, porque trabalha justamente essa ideia de quanto que eu preciso ter de insumos ou de recursos para atender uma demanda num intervalo de mês ou até de semanas, né? Então, essa questão da previsão no longo prazo, quando a gente tem um período muito maior, ele fica mais para decisões a nível estratégicas, que talvez os gestores de produção eles possam ter influência, mas é mais habitual que eles tenham relação com o nível mais operacional. E a terceira e última, que eu trago também, está até disponibilizada essas citações no início da apostila de vocês, é também novamente do Pound, que diz que sem demanda não pode haver receita, por mais eficiente que sejam as operações. Então, não adianta trabalharmos em manter um processo isento de falhas se não existe uma demanda que justifique o início de uma produção, né? Então, porque é através da venda dos produtos que se gera receitas e, consequentemente, a lucratividade para as organizações. Então, demanda passa a ser um item ou um fator de análise dos gestores de extrema importância para se fazer o planejamento da produção. Então, eu trago aqui uma analogia, né, trazendo essas duas imagens para a gente ver como a previsão ela tem destaque dentro da área de produção, né? Previsão em produção e operações. E aí eu trago duas imagens de dois gestores, né? Um no tempo presente e outro no tempo futuro, para justamente demonstrar que as nossas decisões tomadas no presente elas vão ter repercussões no futuro
que esse futuro demonstra ser incerto, né? Entretanto, não é por ele ser incerto que nós vamos deixar de fazer as previsões e de planejar com base nessas previsões, porque o que é incerto a gente tenta mitigar com técnicas que nos dê suporte para tomadas de decisão. Então, é dentro dessa perspectiva que o gestor no presente ele tem uma série de decisões a direcionar, né, que vão ter impacto lá no futuro. Isso a gente chama de um fenômeno chamado inércia decisória, né, que diz que, em outras palavras, significa que para que o gestor da operação tome uma boa decisão, é necessário que ele tenha uma visão a mais clara possível do futuro para que a decisão tomada hoje seja adequada não ao presente, mas ao momento no futuro em que a decisão de fato tomar efeito. Então, interessante a gente ter essa visão do hoje e das repercussões das decisões de hoje para o amanhã, né? E aí eu trago alguns exemplos de decisões que até está em nível estratégico, por exemplo, a expansão de uma fábrica, né? A gente pensa em como fazer essa expansão da fábrica, pensando daqui para 5, 10, 15 anos para frente, né? De como é que a gente se projeta no futuro enquanto organização. Uma outra situação é o lançamento de um novo produto no mercado. É algo que é muito incerto, né? Mas a gente busca diminuir essas incertezas à medida que a gente vai fazendo consultas junto aos clientes, aos potenciais consumidores daquele produto, sobre se ele realmente atende a uma exigência ou a uma necessidade do mercado consumidor. Então, dentro dessa dinâmica que é interessante a gente trazer o conceito da previsão, porque isso influencia diretamente no planejamento da minha produção. Uma vez que eu vou calcular, né, quais são as necessidades de recursos, tanto materiais quanto de força de trabalho, para poder atender a uma demanda que se mostra no futuro próximo, por exemplo, uma demanda semanal por determinado item que é fabricado dentro da empresa. Então, esse conceito de previsão, ele, na verdade, são estimativas de como vai se comportar esse mercado demandante no futuro. Entretanto, a gente não pode fazer e tomar essas decisões com base em achismo, como demonstra aí essa imagem, né, de uma pessoa procurando entender o futuro usando de medidas que não têm cunho científico que lhe vai lhe dar mais convicção de que as suas previsões se aproximam do que é a realidade. Então, isso daqui não existe. A gente precisa, na verdade, especular sobre o potencial de compra do mercado. Então, isso é prever demanda, né? E para isso a gente tem que partir desse princípio basilar que diz que todas as previsões elas sempre estarão erradas. Por quê? O próprio nome sugere, previsão é algo que a gente está no campo das incertezas, está no campo das probabilidades de que aquilo vai ocorrer. Então, o certo é que essas previsões elas vão estar erradas. Mas, mesmo considerando esse erro, a gente tem condições de pelo menos se aproximar do que vem a ser a demanda por determinado item. E é melhor que nós estejamos amparados por essas previsões do que mesmo a gente tomar decisões de dimensionamento de recursos para atender a uma demanda que a gente nem tem calculado, nem tem ciência de quanto será esses itens a ser produzidos, incorrendo no risco da gente produzir mais e depois ficar aquela produção toda estocada, sem ter demanda, sem conseguir escoar, isso representa um custo para a empresa. Ou do contrário, a gente produzir numa quantidade menor, inferior do que realmente a demanda se mostrou por aquele item. Então, é interessante que a estimativa, a previsão é uma estimativa de como será o futuro com base no que se percebe do passado e do presente. E para se fazer essa previsão, a importância da empresa está desenvolvendo seus históricos de vendas, né? Porque é com base em dados do passado que a gente
prever como que vai se comportar a demanda no futuro. Então, por que a previsão ela é importante para a administração da produção especificamente? Porque auxilia na hora de saber como utilizar melhor as máquinas, né, de produção, né, as máquinas que que participam do processo de transformação. Também para auxiliar na reposição de materiais no momento e na quantidade certas, porque quando a gente fala em demanda e capacidade de produção, a gente verifica que é essa constante busca por esse equilíbrio, né? O que que eu tenho condições de ofertar para atender a demanda que tem se apresentado dentro daquele período. Então, essa reposição de materiais é importante para que a gente possa planejar as compras, as aquisições de insumos, ou até mesmo planejar a força de trabalho. E o ponto 3 vem dizendo, para que todas as atividades necessárias ao processo industrial sejam programadas de forma apropriada. Então, seria, de modo geral, adequar o meu modelo de produção ao que essa previsão sinaliza para mim, enquanto gestor tomador de decisão. E aí, adequar o modelo de produção, eu trouxe aí o exemplo do agronegócio, né, que utiliza, por exemplo, a previsão do tempo, né, como uma informação importante para que eles possam tomar decisões de qual deve ser a cultura mais adequada para se fazer o plantio, né, e depois a colheita disso para ofertar no mercado interno e até o mercado externo. Então, a gente parte da ideia de que esse conceito de previsão ele trabalha nesse constante equilíbrio entre o que é demandado, ou seja, a procura, e o que é ofertado, ou seja, o que as indústrias, as empresas têm capacidade de produzir para atender essa demanda. Quando esse equilíbrio ele não acontece, de fato ele não acontece de maneira equânime, a gente tem o recurso dos estoques, que funciona como um verdadeiro pulmão para manter essa balança equilibrada, né? Então, os estoques, eles nunca podem ser zerados, justamente por conta dessas oscilações que acontecem na demanda. E a empresa ela não pode baixar o seu nível de atendimento ao cliente, o nível que a gente chama de nível de serviço, porque senão esse cliente ele vai corre o risco de nunca mais voltar a adquirir produtos daquela empresa por uma experiência de insatisfação que teve nessa falta de atendimento. Então, os estoques eles servem justamente para equilibrar esses descompassos que acontecem nesse processo de produção. E aí, justamente, vem a pergunta: por que a previsão é importante em administração da produção? Eu trago aqui a analogia dessas duas balanças que mostram duas situações, né? Na primeira balança, a gente está apresentando aí a relação do binômio demanda, sendo que a demanda se apresenta maior do que a capacidade de produção. E quais são os impactos que isso traz para a organização? Primeiro, quando a demanda ela supera a minha capacidade de produzir, ocorre esses itens aí. Filas de espera, é frequente, peças aguardando processamento e perdas de vendas, o que são fatores extremamente negativos para a organização. Por quê? Porque eu vou ter aí uma demanda reprimida, eu vou ter uma demanda buscando os meus produtos, mas eu não tendo condições por faltar capacidade de produção de atender a esses clientes. Então, gera uma série de problemas que a empresa tem que estar percebida, né? E por isso a previsão de demanda ajuda a gente a ter essas projeções para que a gente possa se antever e se preparar para essas situações de oscilação na demanda. A outra imagem, a outra balancinha aqui embaixo, ele mostra justamente o contrário, quando eu tenho a minha capacidade maior do que a minha demanda. Quais são os efeitos que isso traz? Primeiro, isso acontece pela baixa procura dos produtos, e aí cabe uma investigação para entender o efeito da baixa adesão do público, né? Por que que aquele meu produto ele não está
sendo atrativo e a demanda não está mais buscando adquirir o meu produto. Então, essas informações, a previsão de demanda também ela ajuda a gente a sinalizar necessidades de intervenção por parte da gestão. Recursos de produção ociosos, ou seja, acontece de ter subutilização de máquinas e mão de obra. Então, o que é que acontece quando eu estou com a demanda baixa, né, e a capacidade alta? Frequentemente as empresas, quando se vê nessa situação, ela se vê obrigada ou a demitir, diminuir o quadro de pessoal, porque se não tem demanda que justifique aquele custo de manter toda a instalação funcionando, não há por que eu manter eh, essa situação. E aí as empresas tentam adequar isso daí, ou dispensando pessoal, ou diminuindo seus turnos de trabalho, de máquinas em operação, para poder adequar essa oscilação baixa da demanda. E outro ponto que tem relação é a depreciação de produtos estocados, ou seja, suponhamos que eu tenha produzido uma quantidade grande, esperando que houvesse a demanda por aqueles itens, mas a demanda não aconteceu. Então esses produtos eles ficam lá estocados e aguardando que essa demanda ela venha a ser aquecida novamente para poder escoar toda essa produção. Então isso gera uma perda, né, desses produtos porque eles acabam se depreciando. E aí perde valor agregado, mesmo que depois eu consiga vendê-los, mas eu posso precisar ter que baixar o preço, por exemplo, como uma estratégia para escoar essa produção e não ficar tanto tempo parado lá se depreciando. Então, o que fazer para controlar esse descompasso, né? A gente vê aí decisões que requerem do gestor medidas estratégicas, né, para tentar conduzir essas dificuldades, né, de controlar, de equilibrar essa relação da capacidade com a demanda. Então, a gente tem algumas estratégias de acompanhamento da demanda, que, por um lado, a gente pode pensar no nível de capacidade, né? Ou seja, o gerenciamento da minha demanda, isso quando a minha capacidade se apresenta maior do que a demanda. Então, quais são as estratégias? Ou a gente pode fazer segmentação dessa demanda, né? Dividir essa demanda em nichos diferentes para atender diferentes públicos ou perfis de públicos, é uma estratégia que pode ser feita. Desenvolvimento de serviços complementares, né? Sistemas de reservas, oferta de incentivos de preços. Essa é uma prática bem comum quando acontece da oferta ser maior do que a procura, né? Então, as empresas geralmente, para tentar escoar essa produção, baixam seus preços, influenciando na procura dos itens pelo mercado consumidor. Variabilidade induzida pelo cliente, né? Então, se trabalha muito essa ideia de induzir essa variabilidade, essa procura do cliente fazendo essas liquidações ou queimas de estoque e também promoção de demanda em época de baixa. Termina sendo mais ou menos a mesma ideia. Do outro lado, a gente pode, no caso em que agora a demanda se apresenta maior e a capacidade menor, né? A gente trabalhar com oferta de incentivos de preços para fazer o que a gente chama do gerenciamento dessa capacidade. Então, se eu tenho uma demanda maior, eu tenho uma procura maior e uma oferta menor. Então, eu vou ter que trabalhar com quais estratégias? Primeiro, compartilhamento da capacidade. Às vezes, a gente trabalha com empresas parceiras, né, para poder conseguir atender essa demanda. A gente amplia as nossas relações com empresas parceiras para poder captar parte dessa demanda. Aumento da participação do cliente, né? Funcionários multifuncionais. A gente precisa de ter funcionários que possam ser aproveitados em diferentes ambientes de produção. Trabalha-se também muito com programação de turnos de trabalho. Isso significa dizer que se a empresa antes trabalhava com apenas um turno, né, um turno diurno, vamos supor,
e houve um aumento da demanda, ela vai necessitar aumentar a sua capacidade, abrindo novos turnos de produção, passando para o turno vespertino e também o turno noturno, a depender de quanto foi esse pico de aumento dessa demanda. Criação de capacidade ajustável e uso de funcionários de tempo parcial. Todas essas estratégias, tanto do lado da demanda quanto do lado da capacidade de produção, elas vêm no sentido de trabalhar o rendimento da organização, ou seja, saber aproveitar bem dos seus recursos para que não saia em prejuízo, ou seja, custos associados à, à falta de atenção dessa relação do que a empresa é capaz de produzir com o que é capaz de atender de demanda. Então aí surge uma reflexão, né? Qual o efeito de introduzirmos uma semana de oferta em determinado produto e como ele poderá influenciar o consumo de produtos dentro de uma mesma categoria? Então, às vezes, quando a empresa, para tentar influenciar a demanda, baixa os seus preços, isso traz alguns impactos, ou seja, ele pode, inclusive, dar visibilidade para outros produtos que possam ter um consumo associado ao produto que está sendo ofertado. Isso pode ser uma estratégia boa até para publicizar outros produtos dentro da organização. É interessante esse diagrama que trabalha a ideia da previsão como parte integrante do planejamento, né? Então, essa previsão sendo parte integrante do planejamento, ela ocupa um espaço central nas decisões. Então, ela está aqui, a previsão de demanda, ela necessita de ter algumas informações iniciais de entradas, a gente coloca aqui condições de mercado, panorama econômico, outros fatores, que com esses dados iniciais vão ser utilizados alguns métodos e modelos para se fazer essa previsão. Então, essa previsão ela não é tomada assim, sem ter alguns parâmetros ou critérios de análise ou algumas fontes de informação. Elas têm entradas de informações. Boa parte dessas entradas iniciais vem dessas condições de mercado, né? Ações de concorrentes, preferências do consumidor, ciclos de vida dos produtos, os próprios planos dos clientes. Entender essa dinâmica de mercado é importante para poder, com esses dados, utilizar os métodos e modelos de previsão adequados para sair uma estimativa dessa demanda para cada produto que a empresa é capaz de produzir em cada período de tempo, né? Então, diante dessas saídas, do que sai desses modelos e métodos de previsão, aí vem para essa cabeça pensante aqui, que seria a equipe administrativa tomar decisões. Então, a partir de quais fatores, de quais parâmetros, da capacidade de produção da empresa, dos recursos disponíveis, aversão ao risco, da experiência, valores e motivos pessoais, valores sociais e culturais e outros fatores. Então, quando se congrega essa quantidade de informações e associa com esses fatores de decisão da equipe administrativa, a gente tem uma previsão de vendas que subsidia informações tanto para estratégias de negócio, como focando em planos de marketing, propaganda, esforços de venda, a questão de precificar melhor os produtos e até o próprio plano de produção, né? Níveis de qualidade dos itens produzidos, o nível de serviço com o atendimento melhor do cliente, análise de capacidade instalada, né? Pensando se caso essa demanda se mostre instável no futuro e ela tem uma tendência de aumento, que essa capacidade ela possa ser ampliada. E também subsidia procedimentos para converter a previsão de vendas em previsão de recursos de produção, que tanto pode ter decisões no longo, no médio e no curto prazo. No longo prazo, com capacidades da fábrica, fundos de capital, necessidades de instalação. No médio prazo, a previsão ajuda a identificar a necessidade de aumentar a força de trabalho, capacidades departamentais, os materiais que são comprados, os estoques necessários. E no curto prazo, a previsão auxilia em
Mão de obra por classe de habilidades, dimensionar a capacidade de máquinas, verificar a necessidade de dinheiro, né, de investimentos e de estoques e de outras decisões. Então, pessoal, com isso a gente conseguiu ter uma visão mais ampliada da previsão de demanda, como sendo um tema importante para a produção, que traz impactos diretos nas decisões de capacidade de produção, necessidade de dimensionamento de estoques e uma série de outras decisões que o gestor de produção deve atentar na hora de estabelecer essa relação com o mercado consumidor. Para a próxima aula, nós vamos falar um pouco de erros nas previsões, o comportamento das demandas e o processo de previsões. Então, até o próximo vídeo aula.